Já se passou um mês que o time principal do Flamengo voltou e a rotação do time está muito abaixo e o desempenho técnico de alguns jogadores tem influenciado demais. E eu acho que o jogo de ontem, ele é muito mais explicado pelo desempenho técnico, pela fase ruim de alguns jogadores e também por uma dificuldade de repertório ofensivo do que necessariamente pelo aspecto físico. Então isso precisa ficar claro. Tem um problema com a parte física? Me parece que tem. Tem um problema com o nosso calendário? Evidente que tem. Mas já se passou um mês e você não vê uma curva mínima de melhora nesses aspectos que o Flamengo está deixando a desejar no início do ano. Então sim, é preocupante. Então sim, é um momento em que a cobrança em cima do trabalho do Felipe Luiz e do desempenho da performance individual de alguns jogadores tem que aumentar. Então, por exemplo, a partida que fez o Léo Ortiz ontem, não é para colocar a culpa em um cara, não é isso. Mas a partida que o Felipe Luiz, a atuação defensiva do Felipe Luiz, Léo Ortiz, Alexandro, defensivamente, eu vou falar da pobreza ofensiva já já, mas defensivamente uma atuação muito, muito ruim do Flamengo. Muito ruim. Muito ruim. Contra um time frágil. Time que teve 2 gols anulados, inclusive, antes de valer um. Castilho lá dando trabalho. Defensivamente, o time mal. Ofensivamente, o time afunilando, tentando muitas jogadas por dentro. E aí é o seguinte, meu amigo. A gente sempre diz aqui, quando o time obtém muito sucesso, obviamente, ele é neutralizado, quer dizer, ele é mais estudado. O time que está no topo, todo mundo quer bater. Então, os adversários vão lá e vão minuciosamente pegando os detalhes, aprendendo a jogar contra esse time, os pontos fracos, como neutralizar e tudo mais. Hoje, a impressão que você tem, assim, o adversário se fecha no meio, já era. O Flamengo não consegue criar mais nada. O Flamengo tenta funilar muitos jogos. O Flamengo ontem tentou, inclusive, um monte de bola esticada, não é muito padrão. E aí o adversário consegue sucesso. O Flamengo não está conseguindo sair de marcações e não estamos falando de um Lanús que é fortíssimo na defesa. O Lanús é um time que toma gol pra caramba, é um dos que mais cede finalizações na Argentina. É um time que tomou gol em 10 dos últimos 11 jogos que disputou. E o Flamengo ontem cedeu finalizações a esse time, com desempenho individual e coletivo muito fraco. E aí, falando lá na frente, uma chance, cara. Nós estamos falando em 90 minutos de jogo, o Flamengo teve uma chance clara, jogada que teve participação do Paquetá, do Arrascaeta, a achada para o Cebolinha, a única chance em 90 minutos. Para o time que teve o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, melhor defesa também, foi melhor ataque, foi melhor defesa, foi campeão com absoluto mérito. E o Flamengo não consegue produzir. Então o Flamengo, nesse momento, é um time que não tem intensidade, não tem produção ofensiva e tem um desempenho terrível na defesa. É muito problema. Você vai enxergando hoje problemas em todas as faixas do campo. E aí, quando você tem problemas em todas as faixas do campo, você tem também uma questão psicológica, você tem também uma questão de confiança que vai se perdendo. Que o time está falhando, o time encontra problema contra todos os adversários. Pega esses 9 jogos aí com o time principal. O único que você pode falar, o Flamengo foi dominante. O Flamengo foi claramente superior. O clássico contra o Vasco. Você não consegue achar isso nas outras partidas. No Fla-Flu, na Supercopa também não foi dominante. No jogo contra o São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Contra o Inter, que sai atrás do Maracanã e tem que buscar. Pega aí os jogos, né? Contra o Botafogo, convenhamos, a falha do Neto evitou uma disputa de pênaltis e numa disputa de pênalti, sabe como é? O Botafogo poderia eliminar o Flamengo? É disputa de pênalti. Acho que não, porque o Neto também, Botafogo dependesse do Neto para pegar pênalti ia ficar muito difícil. Mas veja, o Flamengo não vou contar o jogo com o Sampaio, né? Beleza, esse aí, como eu tenho dito, não dá para colocar nessa equação. Não dá, né? Contra o Vitória, o Flamengo teve 2 chances. Ganhou o jogo nas 2. Só. Em 90 minutos, dentro do Barradão. O Flamengo, que tecnicamente é muito superior ao Vitória. Então, são 9 jogos no ano. Eu sei, já fiz a ressalva. Pré-temporada, parte física, desgaste acumulado de 2025. Eu sei de tudo isso. Mas essa explicação ela tem um prazo de validade e esse prazo está expirando, se não já expirou.